Vamos considerar que o percurso de uma maratona tenha x mais 3 quilômetros. Esse é o tamanho que vai ser definido para uma maratona. Em que o maratonista A complete a corrida em 2x horas. O maratonista A, isso aqui, vai percorrer isso em 2x, isso aqui é horas. Ele diz assim, ela é calculada, como que eu vou calcular aqui? A velocidade média. Quer saber a velocidade média? É o percurso e dividir pelo tempo. A distância que ele tem que percorrer dividido pelo tempo. Tá? A velocidade média desse maratonista é a velocidade que ele teria de desenvolver por todo o percurso para completar a prova nesse tempo de 2x horas. Ela é calculada dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto. Tá? Então, aqui seria a distância percorrida, que é esse x mais 3, polinômio, né? Dois termos, então binômio, dividido pelas horas, que é o tempo gasto. Monômio, letra e número, monômio. Tá? Velocidade média, distância percorrida dividido pelo tempo. Então, eu iria saber quantos quilômetros ele tinha que andar em cada hora para fazer a prova nesse tempo aqui. Note que na fração o numerador e o denominador são polinômios. Polinômios. Letras, números, letras e números. Considere agora que o maratonista B faça o mesmo percurso na metade do tempo de A. Gente, se o tempo de A era 2x, achar a metade de alguma coisa é só dividir por 2. Tá? 2x dividido por 2 dá x. Tá? Esse aqui é o tempo. Então, qual vai ser a velocidade média dele? A distância será a mesma, x mais 3, dividido o tempo que ele ia gastar. A resposta 2x igual a 3. Vai dar quantos quilômetros por hora que ele tinha que percorrer para fazer o percurso na metade do tempo do candidato A, do maratonista A. Note. João Pedro. Foi o João Pedro que falou? Note que nessa fração o numerador e o denominador também são polinômios, ó, polinômio. Frações como essas são conhecidas de frações algébricas, como eu disse no início. Falo de operação algébrica, eu estou falando de operações com letras e números. Então, eu vou envolver monômios e polinômios. Então, eu estou falando de fração, que vão envolver. Frações algébricas são quocientes de dois polinômios indicados de uma forma, na forma de fração. Quociente é divisão, tá? Então, a divisão do numerador pelo denominador. Atençãozinha. Vamos ver o que diz a atenção. Escrito. Sabe-se que em uma fração numérica o denominador deve ser diferente de zero. Eu nunca vou ter, na fração numérica, o denominador tem que ser sempre diferente de zero, o número que vem embaixo aqui da fração, tá? Diferente de zero. Logo, na fração algébrica, isso na fração numérica, na fração algébrica, o polinômio que representa o denominador também deve ser diferente de zero, a mesma coisa, tá? O polinômio que eu vou ter aqui, ó, na minha fração algébrica, também tem que ser diferente de zero. A mesma observação que tem na fração numérica, a gente traz para a fração algébrica. Veja, tem os exemplos aí. Na fração algébrica, ele traz x mais 3 dividido por 2x. Ou seja, o denominador é 2x, que é diferente de zero. Ou seja, esse x aqui nunca vai valer zero. Tá? O valor relacionado a esse x nunca vai ser zero. Olha lá embaixo. Ele traz outro exemplo aqui. X ao quadrado
mais 2x, ó, isso é polinômio, mais 1, dividido por outro polinômio, x mais 3. Temos que x mais 3 é diferente de zero. Por x mais 3 é diferente de zero. Ou seja, qual o valor que o x não vai poder assumir? Qual o valor que eu poderia substituir o x que somado com esse 3 ia dar zero? 3. Menos 3. Porque se eu colocar o x valendo menos 3, 3 mais 3. Isso aqui a gente corta, é a mesma coisa que zero. Tá? Então, esse x aqui, ó, nunca poderia assumir o valor de menos 3. Então, ia zerar o denominador. Certo? E aqui, ó, nesse aqui, o x não poderia assumir um valor de zero. Isso é diferente de zero, porque senão ia ficar 2 vezes zero, que daria zero. Tá? Então, o denominador 2x tem que ser diferente de zero. E se eu for substituir o x por algum valor, nesse caso, não poderia ser o zero, porque senão ia zerar o denominador. Esse aqui, o meu denominador, x mais 3, tem que ser diferente de zero. Se eu for substituir o x por algum valor, não poderia ser o menos 3. Porque se eu substituísse o x por menos 3, ia ficar menos 3 mais 3, que dá zero. Aí ia zerar o meu denominador. Tá? Olha outro exemplo. Então, nesse caso, ele está pegando os denominadores e substituindo a variável x. Ele está dizendo quais os valores que não poderia substituir zero denominador, porque o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Ele trouxe aqui 3a menos 2b dividido por 4a menos 6b. Ele traz que o nosso denominador 4a menos 6b é diferente de zero. Então, quando nós formos substituir a variável b e a variável a, ser sempre diferente. Ele trouxe aqui, ó. Temos 4a menos 6b diferente de zero, ou seja, nesse caso, o a vai ser ter que diferente 6 meios de b e o b diferente de 2/3 a. Por quê? Se ele substituir o a por esse valor e o b por esse valor, ele vai zerar o denominador e o denominador não pode ser zero nunca. Tá? Pessoal, quatro a menos 6b. Continuando. Simplificando as frações algébricas. Simplificando essas frações. Quando o numerador e o denominador de uma fração numérica apresentam o mesmo fator dessa fração, pode ser simplificada. Olha o exemplo, ele traz o 51 sobre o 39. É aquela questão de tudo que eu faço com o numerador, tem que fazer com o denominador. Então, eu tenho que ir simplificando sempre pelo mesmo valor. Tá? Então, vamos fazer parte em parte. Se o 51 dá para dividir por 3, que dá 17, o meu 39 também tem que ser dividido por 3, tá? É aquela parte de simplificação de tudo que eu faço com o numerador, faço com o denominador. A gente faz isso para simplificar a fração numérica. Agora, vamos ver como que a gente vai fazer para simplificar a fração algébrica. Vamos ver aqui a fração algébrica que ele deu. Esse exemplo aqui de fração algébrica. A gente simplificar ela. Ao quadrado mais 4a mais 4 ao quadrado menos 4. Simplificar essa expressão algébrica. A numérica, a gente viu que tudo que eu faço com o numerador tem que fazer com o denominador. Vamos ver se a gente aplica isso aqui na expressão algébrica também. Na página 5 diz assim, ó. Será que podemos obter uma fração mais simples, equivalente a essa aqui? Essa que ele deu? Se pudermos dividir os polinômios que representam o seu numerador
e seu denominador por um fator, igualzinho ele fez com a fração numérica. Dividir o numerador, que é isso tudo, fator, esse denominador também pelo mesmo fator, tá? Fator comum. Então, poderemos simplificar de mesma maneira que a gente faz com a fração numérica. Em nossa fração, o numerador e o denominador podem ser escritos na forma de produtos. E tá saindo, lembra lá dos produtos notáveis? Ele está saindo de uma representação de produtos notáveis e voltando para ela. Ó, para multiplicar, vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver se dá certo. Eu tenho A em evidência. Não tá. Tem que ser 2. Aqui. A mais 2. A mais 2. Eu faço A vezes A, dá A ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Produto notável. O quadrado do primeiro, aí daria A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, saiu na resposta e voltou para a representação notável, tá? Para o produto, que é a multiplicação aqui no meio. Aqui voltava lá, O ao quadrado, 4A, mais 4. Então, ele saiu da resposta notável. Fez isso com o numerador. Agora vamos ver como que a gente pode fazer com o denominador. Quadrado do primeiro. Aqui é o produto da soma pela diferença. Ó. Eu tenho A menos 2. A menos 2. A mais 2. Aí. Ó. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai dar isso aqui, tá? Então, o que ele fez? Ele voltou para a representação na forma de produtos notáveis. O que ele fala agora? Note que A mais 2 é fator comum e, portanto, a fração pode ser simplificada pela regra do cancelamento. Como ele vai fazer assim? Ele tem A mais 2 aqui, nesse numerador, e tem A mais 2 no denominador. O que ele vai fazer? Vou copiar aqui embaixo. A mais 2 multiplicado por A mais 2 está dividido por A menos 2 multiplicado por A mais 2. O fator comum que aparece tanto no numerador quanto no denominador é o A mais 2. Então, o fator comum é o fator que eu vou usar para fazer a simplificação, igual aqui na expressão numérica, ó. Ou seja, eu vou dividir essa fração aqui, ó, por A mais 2, o numerador, e também o denominador, por A mais 2, que é o termo em comum. Vamos lá. A mais 2 dividido por A mais 2 daria 1. Às vezes, né? Aqui é só cortar, né? Se eu estou dividindo. Então, aqui sobraria um A mais 2. Que eu vou cortar esse com esse. Aqui, aqui, e aqui, e aqui. Sobraria A menos 2. Simplificando. O meu denominador é A menos 2. Esse A menos 2 tem que ser o quê? Diferente de 0. Agora, gente, a gente tem que lembrar aquela parte lá de produtos notáveis, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Fator comum. Igualzinho a gente fazia aqui na fração numérica, tá? Acho. Vamos seguir outro exemplo. É 6A dividido por 6A. Dividido por monômio. Tudo que é dividido por ele mesmo é 1, tá? 6A dividido por 6A. Tudo que é dividido por ele mesmo é 1. 5 dividido por 5 não é 1. Então, 6A dividido por 6A igual a 1.
Aí ele traz aqui, ó, 6a ao cubo b, 12ab ao quadrado. Aqui já não é mais comum, ó. A variável, a parte literal, o expoente é diferente, o expoente está no A que o expoente está no B. Então, vamos fatorar, gente. O que a gente faz aqui, ó? Fatora. Fatora tudo. Vamos fatorar o 6, dá por 2, aí dá por 3, dá por 3, dá por 1. Então, 6 fatorado é 2 vezes 3. O A fatorado é a mesma coisa que o quê? Não é A ao cubo? É A vezes A, porque aqui é a multiplicação de mesma base. Eu não somo os expoentes, então se somar 1 mais 1 mais 1, vai dar esse A ao cubo, tá? Vezes o B. Ó, fatoramos o numerador. Vamos fatorar o denominador. 12. Vai dar por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, aqui, ó, fatoração do 12. 2 vezes o 2 vezes o 3. O A apareceu uma vez, então vai aparecer só uma vez. O B não é ao quadrado? 2 vezes aqui, ó. Certo? Depois que a gente fatorou, a gente pode só simplificar. Ó, o 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. O que mais que dá para cortar? Esse 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. Esse A com o A aqui de baixo, porque A dividido por A dá 1. E esse B com esse B aqui de baixo, porque B dividido por B dá 1. O que sobrou? Sobrou esse A vezes A, que é a mesma coisa que A ao quadrado. Embaixo sobrou esse 2 vezes esse B, que é a mesma coisa que 2B. Não tem mais como simplificar, porque eu não tenho fator comum, tá? E, gente, fatoramos o número, só deixar ele aqui na forma de fatores. Fatoramos a parte literal, tanto do numerador quanto do denominador. E a gente só simplificou. Tá? É porque dava para dividir por 2. É a mesma coisa. Então, eu só posso. Aqui dá 1, aqui 3 com 3 dá 1, A4 dá 1, não preciso deles. Vai pegar só o que sobrou e multiplicar. A vezes A é A ao quadrado, 2 vezes B, 2B. Essa aqui é a resposta da minha simplificação dessa fração algébrica. Só a fatoração dela. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ver. Nós temos x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso dividido por 2x mais 2. Primeiro e segundo termo, sempre, tá? Esse é o primeiro e o último vai ser o segundo. Então, o que a gente tem aqui? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, voltando para produtos notáveis, temos x mais 1 multiplicado por x mais 1. Se eu fizer isso aqui, vai dar isso aqui, ó, só para vocês verem. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, 2 vezes 1 vezes x, x, mais 1 ao quadrado, dá 1. Ó, a mesma coisa aqui, tá? Ele só retornou para a forma de produtos notáveis. O numerador, o denominador. No numerador nós temos o quê? Nem quadrado do primeiro, nem quadrado do segundo, aqui. 2
para dar 2x. Vamos colocar em evidência. Eu tenho fator comum aqui e fator comum aqui. Então, coloque em evidência o fator comum. O que eu tive que multiplicar com 2 para dar 2x? O que eu tive que multiplicar com 2 para dar 2? 1. 2 vezes x para dar 2x, tá? Tem um fator comum, só colocar em evidência. O que a gente vai fazer agora? Simplificar. Ó, eu tenho o fator comum aqui, ó. Isso dividido por isso dá 1. Eu não posso dividir isso aqui por isso aqui de novo, porque eu já dividi com esse, tá? Não posso dividir igual a gente fez aqui em cima, ó. Isso dividido por isso. E sobra esse. Então, o que sobrou? X mais 1 por o 2 aqui de baixo. Outro exemplo. X ao quadrado menos 9. X ao quadrado menos 3x. Observe o primeiro. Nós temos o quê? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Aqui. Então, nós temos o quê? O produto da soma pela diferença. X mais 3 fica x menos 3. Menos o quadrado do segundo, o produto da soma pela diferença. Acho como não tem produto notável aqui, ó, não dá para identificar um produto notável. Tem fator comum, que é o x. Então, você coloca o x em evidência. O que eu devo multiplicar com x para dar x ao quadrado? X. O que eu devo multiplicar com x para dar menos 3x? Menos 3. X ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Pronto, agora vamos simplificar. O que eu tenho de fator comum que eu tenho no numerador e no denominador? Eu tenho x menos 3 aqui, x menos 3 aqui. O que sobrou? Mais 3. Sobrou aqui o x. Essa é a resposta final. Último exemplozinho aí para fazer simplificação. Menos 5x ao quadrado, y. Por 10 xy quadrado. Gente, apareceu números acompanhando, você fatora, tá? No caso aqui, o 5 não dá para fatorar, né? Porque o 5 aqui só vai dividir por ele mesmo. Então, o único fator que aparece é o 5. 5 que vai multiplicar x ao quadrado, então é o x que apareceu. O y tá um só coloca ele um só. O 10, fatora o 10. Fatorando o 10 dá por 2, dá por 5, que dá por 5, que dá 1. Então, o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. 5. O x apareceu só uma vez, então vou colocar ele aqui. O y é o quadrado, então o y... Aí. Agora vamos... A gente pode eliminar. O que eu tenho em cima, o que eu tenho embaixo, tá? Aqui é negativo. Ou seja, a minha resposta lá no final vai ficar negativa, porque positivo com negativo dá negativo. Eu posso simplificar 5 dividido por 5 aqui daria 1, então posso cortar. O que mais? Eu posso cortar esse x com esse x, que daria 1, e esse y com esse y. O que sobrou? Esse x. E embaixo sobrou o quê? São 3. 2y. Só quadrado seria 2y, tá? É o cubo. Por exemplo. Dá na mesma. Então, sobrou aqui 2y, são 2, então, ao quadrado. Se fosse só 2, ia sobrar só 2y, tá? Então, o que você vai fazer? Vai voltar para a forma de produto. O fator comum que tem em cima com o de baixo. É só cortar, porque quando ele é igual a ele, quando eu dividir dá 1. Não preciso nem colocar. E o que sobrou vai ser a sua resposta. Quando eu tiver números, você vai fatorar os números para colocar eles também na forma de produto. Ó, fatoramos o 6, forma de produto é multiplicação. Ou seja, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. O 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Então, fatora
fatorar, vai desassociar esse A aqui. A ao cubo, então significa que o A apareceu 3 vezes. B ao quadrado, B apareceu 2 vezes. Depois você só vai cortar, ou seja, que dá para dividir por ele mesmo, no numerador e no denominador. Tudo que for comum, você elimina. O que sobrar é a sua resposta. Essa é a parte de simplificação. Olha o que ele está falando no livro. Perceba que todos os exemplos, antes de simplificar, escrevemos o numerador e o denominador das frações algébricas na forma de um produto. Isso que a gente fez, ó. Escreve na forma de produto, o numerador e o denominador. Esse processo é denominado de fatoração algébrica. Então, coisa que a gente já sabe fazer há muito tempo. Para um polinômio é escrevê-lo, quando possível, na forma de um produto de polinômios mais simples. Tá? Nada demais. Gente, para fazer essa fatoração. Quem tem dúvida? Ellen. Alguém tem dúvida? Não. Não? O fator comum está aqui. Não. Então, vamos lá na página 6, que eu já vou explicar essa parte de fator comum aqui. Mas aqui, ele aprendeu ele explicou a simplificação. E agora aqui a gente vai ver o fator comum em evidência. A gente já fez ali também. Fator igual a gente separa, coloca em evidência. Ele trouxe um exemplozinho aí, ó. Assim. E a chamada eu vou mandar outro link, tá bom? Sim. Aí esse lado diz que mede X, esse lado mede A, esse lado mede B, esse lado mede C. Ó, essa figura é decomposta por 3 retângulos. Esse primeiro, esse aqui e esse aqui. Cujas áreas são, como que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. Primeiro, base vezes altura, A vezes X, X. Mas a área do outro aqui, a base é B, a altura também é X, ó, é a mesma altura. Tá? X. A área desse outro retângulo, base vezes altura. A base aqui desse retângulo é C, a altura continua sendo X. Tá? CX. Pronto. Calculamos a área. Logo, a sua área total. Eu calculei a área separada desse, desse e desse. Aqui é a área total. Então, eu vou só somar. Tá? A área do primeiro, AX, mais a área do segundo, mais a área do terceiro retângulo. Essa é a área que ele deu aí. Se a gente observar, gente, polinômios, né, formado por letras aqui. Se a gente observar, a gente tem uma letrinha que repete nas três áreas. Tá? Ó, o fator X, ele aparece aqui e aparece aqui também. Ou seja, ele é o fator comum. Aparece para os 3 termos aqui. Ó, o fator X é comum a todos os termos do polinômio que representa a área total da figura. Observe que a área do retângulo maior pode ser obtida por... Então, a gente vai colocar em evidência esse fator comum. O que ela coloca em evidência? Separar ele multiplicando os outros termos que daria esse termo que está expresso aqui, ó. O fator comum que aparece em todos é o X. Aí você vai pensar, o que você teve que multiplicar com esse X para dar o AX? ABX, AX. Mas, aqui. O que você teve que multiplicar com esse X para dar o BX? BX, ABX. Sinalzinho de mais, esse aqui. O que você teve que multiplicar com esse X para CX?
C. C vezes X. Aí. Então, posso ser expresso assim, ó. A gente colocou um fator comum em evidência. Tá? Mas os outros fatores que a gente multiplicou com esse fator comum para dar esses fatores aqui. Então, continuando. Utilizando a propriedade distributiva, tá, mesma coisa. O produto x que multiplica a mais b mais c é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó. É a forma fatorada desse todo aqui, tá? Dessa forma, dizemos que o fator comum x foi colocado em evidência. Evidência é destaque, tá? A gente destaca ele aqui. Fator, gente, se é fator, existe uma multiplicação. Então, o fator comum multiplicado pelos outros fatores que chegavam aqui nesse polinômio todo aqui, tá? Para fatorar um polinômio utilizando o fator comum em evidência, inicialmente, identificamos um termo comum a todas as parcelas da expressão. Em seguida, colocamos esse termo em evidência. Termo comum a todas as parcelas aqui era o x. Em seguida, a gente colocou ele em evidência. Vamos quais os outros termos que somava essa evidência para voltar aqui para esse polinômio. Observe que na forma fatorada, o primeiro fator é o comum x. O segundo fator é obtido dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum a mais b mais c. Veja o exemplo. Olha outros exemplos aqui. Alguém não entendeu essa parte aqui de colocar o fator comum em evidência? Não. Eu. É bem simples. Vamos ver o que ele traz aqui agora, ó. Não. Outro exemplo aqui, ó. Ele A traz Ana isso Luísa aqui, disse que não entendi. Luísa, então olha aqui, ó. Ele tem AX mais AY. Duas parcelas. A parcela X e a parcela Y. O que você vai olhar? O que aparece tanto nessa primeira parcela quanto nessa de cá, Ana Luísa? Uhum. O que aparece aqui, o que aparece aqui também? Fala. Uhum. Ah, Ó, eu tenho o A aqui e tenho o A aqui também. Então, esse é o fator comum. Vou destacar ele, colocar ele em evidência, esse A. E eu vou descobrir o que eu tive que multiplicar com A para chegar nesse AX. A para dar o AX, Ana Luísa. Oi? Multiplica. Com A para chegar no AX. A vezes quanto que dá AX? X. A vezes o que vai dar AX? X, gente. ABX, AX. Finalzinho demais aqui, desce aqui para dentro. O que eu tive que multiplicar com A para dar AY? Y. Y. Aí. Pronto, é isso que ele fez aqui, tá? Fator comum. Aham. O A é o fator comum. É a mesma coisa se ele pegasse esse AX e dividisse por X, que daria a Y dividido por Y, por A, o Y, tá? Fator comum, você vai pegar só o que tem igual e vai colocar ele em evidência, em destaque. Para esse outro exemplo aqui, Ana, esse é um pouquinho que tem mais fatores. AB. X. Gente, aparece um e aparece no outro. O A e o B. Isso. Esse é o termo que você vai colocar em evidência. Dando aqui os outros fatores que chegou nisso. Ana, 2. eu tive que multiplicar com AB para dar 2AB. 2. Finalzinho de mais 10. Eu tive que multiplicar com AB para dar 3ABX. 3x. X. 3x. Diferente do AB aqui. 3x. Aí. Tá? AB é o fator comum. Tá? Esse aqui é a mesma coisa de ter pegado esse 2AB dividido por AB, que daria 2. Esse 3ABX dividido
B somaria o 3x. É a mesma coisa, tá? Fator comum é sempre o que tem um e tem no outro. É o que você vai colocar em evidência. Ok. Por exemplo, A ao quadrado B mais 3A ao quadrado